Boa tarde a todos. Na nossa aula de história de hoje, nós iremos fazer a correção do caderno de atividades, né? Que foi proposta na live passada. E iremos dar continuidade ao nosso assunto, né? Sobre a escrita. Mas antes, nós vamos relembrar o que nós vimos na nossa aula anterior, né? Na aula anterior, nós aprendemos que o mais antigo sistema de escrita se originou na Mesopotâmia com os povos sumérios, né? E a escrita era chamada de cuneiforme, porque eles usavam, né, um objeto chamado de cunha para fazer os símbolos em tabletes de argila fresca. E nós vimos, gente, que o surgimento da escrita veio com a necessidade de uma sociedade, né? As cidades haviam crescido, junto com as cidades crescia também o comércio. Então, começou a ter uma necessidade de se registrar algumas informações. E aí, eles registravam, os povos sumérios, eles registravam a quantidade de alimento e de impostos, registravam as leis, e também as histórias a respeito de reis e de deuses. Nós aprendemos também que, além dos sumérios, né, os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita, chamada hieroglífica. Okay? E lá no Egito Antigo, né, existiam os escribas, que eram pessoas que tinham uma função de escrever e registrar informações. Né? Quais informações que eles registravam? Eles registravam os impostos a serem pagos ao faraó, escreviam sobre a vida do faraó e também textos que eram considerados sagrados. Então, agora que nós relembramos, né, o que nós vimos na aula passada, vocês irão abrir a apostila de vocês na página 77, a apostila não, gente, o caderno, o livro de atividades, na página 75, tá? Pra gente fazer a correção, ok? Vamos lá. Número 1. Benito, você pode ler a número 1 para mim, por favor? Vou ler. Pode ler. Você estudou o surgimento da escrita, o local onde foram encontrados os registros escritos mais antigos e os povos que produziram esses registros. Agora, use as seguintes pistas para completar a cruzadinha. Letra A. Ação de representar por meio da escrita. Como que nós chamamos a ação de representar por meio da escrita? Quem é que fez? Eu, tia. Pode falar. Escrever. Escrever. Parabéns, Vitor. Letra B. Povo que desenvolveu um sistema de escrita registrado em tabletes de argila. Sumério. Parabéns, o Sumério. Isso aí. Lugar onde foram encontrados os registros escritos mais antigos. Mesopotâmia. Ótimo. Mesopotâmia. Show de bola. Letra D. Inicialmente, a escrita era usada para registrar a quantidade de alimentos, impostos, histórias e leis. Parabéns, quinto ano B. Isso aí. Agora vamos para a próxima. Lá na página 76, número 2. Qual é a finalidade da escrita na atualidade? Gente, qual a finalidade agora dessa escrita para a gente? Vamos pensar na vida de vocês. Sim. Qual é a finalidade da escrita? Vocês Se comunicar com as pessoas? Ô, tia, eu sei. Vocês, espera só um pouquinho. Eu sei, professora. Vocês Se comunicar com as pessoas? Sim, mas vamos lá, gente. Vamos fechar os microfones só um pouquinho para a tia Renata continuar e depois vocês responderem. Então, olha só. Como que vocês utilizam a escrita no dia a dia?
Então, vamos parar para pensar assim, como que eu utilizo a escrita no meu dia a dia, né? Eu sei. Então, vamos lá. Fala, Benito. Como que você... É Ian. Hã? É o Ian. É o Ian, mãe. Eu acho Fala, que é Ian. comunicação. Eu acho que é comunicação. Alguém colocou outra coisa? Eu, tia. Pode falar, Vitor. Possui um papel fundamental na comunicação. Ela possibilita que o indivíduo se comunique com facilidade na ausência da fala. Quem mais colocou? Tia, eu posso falar? Pode. Então, eu coloquei fazer anotações, porque, tipo, por exemplo, quando a gente faz atividades, a gente está fazendo anotações também. Isso. Então, gente, existe uma dimensão assim bem grande que a questão da utilização da escrita no nosso dia a dia, ok? Então, olha só, escrever mensagens, notícias, fazer anotações, fazer registros em aula, anotar as tarefas, ok? Então, assim, a escrita nós temos assim, utilizamos com várias finalidades no nosso dia a dia, ok? Então, ó, parabéns aí para quem escreveu. Agora nós vamos para o próximo, né? Na página 76. Oi? Eu não prestei atenção na resposta de antes. Você poderia voltar? Ana, no final você permanece na sala que eu volto para você, tá bom? Eu tô fazendo assim nas nossas lives, para não ficar parado muito tempo em um só. Aí no final da live a tia Renata volta para você, ok? Tá bom, é que a Sofia me mandou uma mensagem que não tá conseguindo entrar. Eu já liberei a sala, tá? Então vamos lá, gente. Agora nós vamos ligar as imagens aos nomes corretos. Primeira imagem, como que eu chamo essa primeira imagem aí? Cunha. 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 Ótimo. Nós chamamos de cunha. O segundo a imagem aí é o quê? Tablete de argila. Tablete de argila. É um tablete de argila. A terceira imagem. Escrita cuneiforme. Ótimo, é a escrita cuneiforme. E o último, né, gente, é o selo cilíndrico. Então, vocês precisavam fazer essa associação aí, ligar cada imagem Cilíndrico. ao seu nome. Vamos lá. Página 77, número 4. Pode ler para mim, alguém? Posso ler, tia? Pode. Os antigos egípcios também desenvolveram um sistema de escrita em que eram utilizados símbolos. Verifique os símbolos que correspondem às letras do nosso alfabeto e decifre o enigma. Ótimo, obrigada, Mireia. Guilherme, o seu microfone está aberto. Você fecha pra gente, por gentileza? Vamos lá, gente. Então, a gente precisava decifrar esse enigma. Quem decifrou aí? Fala pra mim. Como que ficou? Qual palavra? Hieroglifo. Ficou hieróglifo, né? Hieróglifo. Ótimo. Então, vamos lá para o próximo. Página 77, número 5. Com que finalidade os egípcios antigos usavam a escrita hieroglífica? Então, ó, vamos estar perguntando, gente, não mais dos sumérios, ele está perguntando sobre os egípcios. Pessoal, vamos lá. Tia Renata gosta muito da participação de vocês, mas primeiro a professora explica e depois vocês dão a resposta de vocês. Vamos combinar assim, porque se falar junto comigo, nem o coleguinha vai entender e nem vocês vão conseguir ouvir o que tia Renata está falando, tá? Vitor, o que você colocou? Fala para mim.
usavam para registrar leis e informações sobre impostos, governantes e religião. Ótimo. Quem mais quer ler o que escreveu? Quem? Então, ó, O Vitor falou a mesma Posso? coisa que eu ia falar. pode. Quem foi que falou, perguntou se pode? Pode. Eu. Pode falar, Vitor. É o Vitor Carneiro que quer falar? Pode falar. Impostos a serem pagos ao faraó, a vida do faraó, entre outras coisas. Isso aí, gente. Ó, então os egípcios antigos, eles usavam esse tipo de escrita para registrar a história do faraó, acontecimentos religiosos, né, e também para registrar os impostos a serem pagos ao faraó. Ok? Então, Eu botei diferente. quem colocou diferente? Eu, Ana Beatriz. O que você colocou, Ana Beatriz? Estritamente utilizado para a impressão de mensagens em túmulos e em templos. Mas segundo a nossa apostila, Ana, eles usavam, né, esse tipo de escrita para registrar a história do faraó, os impostos a serem pagos e acontecimentos religiosos, tá? Se eu não me engano, vou falar até aqui para você onde que está falando isso na nossa apostila. Está na página 24, Ana, da nossa apostila, falando onde tem a resposta aí dessa atividade. Vamos lá. Continuando, lá na página 78, né, a questão número 6 fala assim: no Egito Antigo eram realizadas diversas atividades. Recorte as imagens do fim da página e colhe-as no quadro na ordem correta e responda as questões a seguir. Então, gente, ó, era para ter recortado e montado a imagem, tá? Ó, a tia Renata tentou fazer a imagem aí também. Recortar e colocar aí. E aí começam as perguntas de acordo com essa imagem que está aí, né? Que figura que nós formamos? O escriba. Ótimo! Nós formamos a figura de um escriba. Escriba. E qual era a função desse escriba? O que o escriba fazia? Sua função era escrever e registrar as informações como impostos, a vida do faraó e os textos sagrados. Perfeito, Benito. Isso daí. Os escribas, eles eram responsáveis, né, pelos registros dos impostos a serem pagos ao faraó, a vida do faraó e os textos considerados sagrados. Parabéns, né? E lá, quando nós vimos, né, na aula anterior, falando sobre os escribas, a nossa apostila vem abordando a forma como eles escreviam, né? Essa postura aí de colocar o papiro sobre a perna, sobre o colo, para poder fazer os registros. Então, dava para identificar que era o escriba, né, através dessas características. Quinto ano B tem aluno com o microfone aberto. Fecha para mim, por favor. Letra C. Que material era usado para desempenhar a função representada? Papiro. Qual era? Papiro. Papiro. Ah, era o papiro. A nossa apostila também mostrou como que eles fabricavam, como que eles faziam esse papiro, né? Era retirado do caule de uma planta que também se chamava papiro. Então, tinha todo um processo para fabricação aí, ó, desse papiro, para depois eles utilizarem com os registros. Vamos lá. Agora que nós terminamos a nossa correção, nós vamos dar continuidade sobre esse assunto, né? Sobre a escrita. Então, agora vocês vão pegar a apostila e abrir na página 27. Lá na página 27. Nós vamos falar sobre a escrita em outros tempos.
Então, até agora, a nossa escrita, né? Nós vimos que se iniciou com os tabletes de argila e eles utilizavam as cunhas, né? Para marcar, para fazer esses registros. Lá no Egito, eles utilizavam o papiro, né? Para fazer as anotações, o que era necessário. E nós vamos ver como que aconteceu no decorrer desses anos com a nossa escrita. Então, vamos lá. Quem pode começar a ler para mim? Eu, tia. Pode começar. Vimos que a escrita era registrada em tabletes de argila, na Mesopotâmia, e em papiro e nas paredes, no Egito Antigo. Contudo, você deve ter percebido que diversas formas de escrever foram usadas com o passar do tempo. Há mais de 500 anos, a escrita era realizada por monges copistas, que assim ficaram conhecidos porque tinham a função de copiar textos. Esses monges copiavam textos do grego antigo e do árabe que haviam sido traduzidos para o latim. Então, gente, agora o que ele está falando? Que há mais de 500 anos, né, essa escrita passou a ser realizada, né, por monges copistas. Esses monges, eles copiavam, né? Então, na Idade Média, né, antes da invenção da prensa, o processo de escrever e publicar livros era muito lento e muito trabalhoso, porque isso daí demorava décadas, né? Um monge copista, às vezes, demorava décadas para concluir a cópia de um livro. Ok? E presta atenção aí nessa imagem que tem aí na apostila de vocês. Nessa imagem foi retratado um monge copista. No ambiente de trabalho representado, podemos ver uma cama ao fundo, né, à esquerda, e os monges copistas viviam em mosteiros, e fazer cópias de livros era uma das atividades por eles desempenhadas. Para realizar esse trabalho, debruçavam-se em uma obra por horas, com o objetivo de concluir uma tradução, pintura ou cópia, o que poderia demorar décadas até ser finalizado. Para realizar registros, usavam pergaminhos, além de pena e tinteiro. No móvel de trabalho, o livro que seria copiado ou traduzido fica na parte mais alta e próximos ao monge copista. Outros livros ficavam à disposição para serem consultados. Então, gente, eles tinham aí, olha, eles ficavam nesse ambiente que até cama tinha, era como se fosse um escritório, né, um quarto que eles utilizavam para fazer a cópia aí desses livros. Continuando aí na página 27, nós temos uma outra imagem que eu gostaria que vocês observassem, tá? Então, ó, quem vai ler para mim essa página? Essa parte. Mirella, pode. Belas pinturas, chamadas-se iluminárias, ilustravam as obras produzidas pelos monges copistas. Essas imagens decoradas com ouro e prata contornavam toda a escrita nas margens do livro, acompanhando o texto. Então, gente, olha só o que está falando. Que além de escrever, né, de copiar, tinha também esses desenhos aí em volta, ó, do texto, que eram chamadas de iluminuras, tá? Eles faziam esses desenhos aí em volta desse texto, essas imagens aí em volta do texto. As iluminuras dessa Bíblia foram encomendadas por um duque italiano de Ferrara chamado Borso e foram concluídas entre 1455 e 1461, ou seja, há mais de 550 anos. E observem aí que a primeira letra, né, das frases que abrem um novo capítulo normalmente é grande e muito enfeitada. Essa letra recebe o nome de capitular. Então, gente, olha só. Esses monges, né, eles eram, então,
totalmente dedicados à cópia de livros, os quais eram escritos à mão, e eles utilizavam penas de ganso e tinturas, né, decorados com pinturas e feitos sobre pergaminhos, né, ou seja, peles tratadas de carneiro ou de cabras, né? Era um trabalho, gente, de muitos anos. Imagina hoje em dia. Hoje em dia nós temos aí as nossas apostilas. Imagina se nós não tivéssemos toda essa tecnologia. Pensa, será que seria possível nós estudarmos com apostilas, cada aluno com a sua? Já pensou nessa época aí, ó, dos monges copistas? Né? Não daria certo, porque eles demoravam anos para fazer a cópia de um livro. Então, vamos continuar. Lá na página 28, Mirela, você pode ler para mim, Mirela? Posso, tia. Pode fazer a leitura, então. Os livros e documentos ficavam ao alcance dos monges e das monjas que habitavam os mosteiros. Essas obras eram muito valiosas, pois havia poucas e demoravam-se muitos anos para copiá-las. Pode ler o Os amarelinho. chineses inventaram... Tá bom. Os chineses inventaram o papel, que é bastante similar ao que conhecemos na atualidade. Contudo, para escrever, os monges copistas utilizavam um suporte conhecido como pergaminho, feito de couro de carneiro. Ótimo. Então, gente, vocês estão vendo que, mesmo sendo muito demorado, né, os monges, essa forma aí já é uma maneira mais evoluída, porque desde então a gente estava vendo como eles fazendo aquele rolo, né, com aquele rolo cilíndrico lá na Mesopotâmia, né, na argila. Então, nós já estamos evoluindo, eles já estão conseguindo fazer as cópias, mesmo que demore muito, ok? E aqui está falando, né, da participação das mulheres nesse processo aí. Quem pode ler para mim? Eu, professora, Pode ler, Vitor. a francesa Gerard de... Tá, o nome dela, freira da Igreja Católica, escritora e ilustradora, foi responsável pela elaboração de uma enciclopédia ilustrada, a obra de Jardim das Delícias, finalizada em 1185. O conteúdo dessa enciclopédia foi utilizado como base de estudo para noviços. Pode continuar. Após algum tempo, surgiram outras mulheres escritoras, como Christine de Pizan, que além de ter produzido vários livros, escreveu poemas. Ok. Então, gente, nessa imagem, tá mostrando aí Christine, né? Ela foi retratada em seu quarto, escrevendo um livro próprio. Na mão esquerda segura um apagador e na direita uma caneta tinteiro. E aos pés da personagem foi representado um cachorro. Então, aí tá falando dessa francesa, inicialmente fala aí, né, dessa francesa, e ela fez uma enciclopédia, né, que é um livro que reúne conhecimentos organizados por nomes e alfabeticamente, e tem o objetivo de fornecer explicações detalhadas sobre a origem e a função de cada item citado, tá? Então, aí, ó, ela tá falando que o conteúdo da enciclopédia, né, que ela fez foi um estudo para as noviças. Noviças são mulheres que estão se preparando para fazer parte de alguma ordem religiosa ou de um convento, ok? Ó, página 30. Página 29, gente, eu deixei no nosso cronograma para vocês pesquisarem e estarem fazendo após a live, tá? Então, página 30. Agora, nós vamos ver na página 30
escrita e imprensa. Quem pode ler para mim? Eu. Pode fazer a leitura. É para começar embaixo da escrita em imprensa ou no quadrado que tá aparecendo aqui verde? Verde? É É um quadrado verde. É para ler escrita e imprensa. Para que mais livros fossem publicados em menos tempo e em grande quantidade, há aproximadamente 570 anos, foi inventada uma forma diferente de gravar palavras no papel. Pode continuar. A impressão de papel ou em argila já existia, como é possível verificar em rolos sumérios. Entretanto, nenhuma técnica tinha funcionado de forma tão eficiente para possibilitar a impressão de vários exemplares de um mesmo livro. Então, gente, olha só. Já existia essa questão aí dos rolos sumérios, né? Que você fazia, era uma espécie de cópia, ok? E também essa forma aí dos monges copistas. Mas ainda não existia nada, né, que possibilitasse a impressão de vários exemplares de um mesmo livro. Entendeu? De maneira mais rápida, né? E aí tem essa imagem aí ao lado, né? Que aí veio um alemão, Gutenberg, né? E criou uma máquina que possibilitou uma revolução na história do livro. Em 1450, com um aparelho aprimorado e por ele mesmo, né? Aprimorado por ele mesmo, e o uso de tipos, que eram pequenas peças de metal que continham letras em relevo, para formar palavras. Gutenberg começou a prensar textos em folha de papel. Então, ó, mais um passo aí, né, nessa evolução da escrita. E aí vamos lá na página 31. Quem pode ler para mim? De novo. Pode. Os tipos funcionavam como uma espécie de carimbo, e a invenção de Gutenberg ficou conhecida como prensa tipográfica ou imprensa. Então, gente, Gutenberg, né, a invenção dele, né, ficou conhecido como prensa tipográfica. Olha só, ele tinha esses tipos que era como se fosse carimbos, tá? E essas letras eram arrumadas, olha só, observem. Eles eram organizados em uma bandeja de madeira com as letras espelhadas. O que são letras espelhadas, tia Renata? Colocado do lado contrário, né? E aí eram molhados com uma tinta especial à base de óleo que não escorria e secava rápido. As palavras e letras eram gravadas no sentido inverso ao da leitura, pois depois de estampados no papel, o texto podia ser lido no sentido correto. Então, para eles conseguirem fazer essa cópia, eles tinham que arrumar as letras todas ao contrário, como se fosse colocando de trás para tudo espelhado. As letras todas espelhadas, colocadas do outro lado, tá? Para depois você conseguir fazer a leitura do texto normalmente. Agora vamos lá. Será que você consegue escrever e ler usando letras organizadas no sentido contrário, como se fazia no trabalho do tipógrafo? Gente, tipógrafo é a pessoa que trabalha com tipografia, imprimindo ou formando textos. Então vamos lá, hein? O que será que está escrito aí? Quem é que sabe o que está escrito aí? Pode falar. Imprensa. Imprensa. Observem aí, ó, que essa letra maiúscula aí é a letra I,
né? Ela foi colocada do lado contrário. Olha o P. Tá vendo? Então, todas as letras, elas estão espelhadas. Isso aí que são letras espelhadas. Viram? Então, quem vai ler aí para mim essa questão, essa página aí? Eu. Pode ler. A primeira obra completa a ser impressa pela prensa de Gutenberg foi a Bíblia. Escrita em latim, essa produção impressa foi iniciada em 1450 e concluída em 1455, ou seja, demorou 5 anos para se imprimir todas as páginas dessa obra. Até chegarmos à atual forma de escrita, ocorreram muitas mudanças no decorrer do tempo, por causa de novas técnicas e necessidades que surgiram. Então, gente, com o decorrer dos anos e com a necessidade, né, de toda uma sociedade, toda uma população, foram acontecendo diversas mudanças, né, com a escrita, até chegar no que nós temos hoje, tá? Vocês, hoje em dia, nós temos aí impressoras, né, que vocês conseguem ter várias cópias de um livro. E antigamente, para se ter uma cópia de um livro, né, demoravam-se décadas, né, principalmente aí, ó, na época dos monges, copistas. E aí veio o Gutenberg e começou a evolução aí, né, com a prensa, né, com essa imprensa aí. Então, olha só, eis que eu pergunto para vocês, e como que ficaram os brilhantes e competentes monges copistas após Gutenberg? Após ele inventar aí essa impressão aí com as prensas, né, com os tipos, utilizando esse maquinário. O que será que aconteceu com esses monges copistas? Né? Com o tempo, gente, eles passaram a se tornar menos necessários, né? E praticamente desapareceram poucas gerações depois. Porque eles não precisavam mais ficar copiando os livros, porque agora nós tínhamos uma tecnologia melhor, uma forma melhor de fazer cópias de livros, tá? Vamos ficar por aqui. Nossa aula terminou. Um grande beijo, tá? E até a próxima!